Graça e paz, bem-vindos a mais um devocional. Mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que nós sejamos guiados por Ti, para que nós possamos aprender e receber de Ti. Nos dê capacidade, nos dê inteligência, nos dê sabedoria, para que nós possamos aprender cada vez mais e utilizar esse conhecimento para a Tua glória. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 17, nós leremos até o 18, verso 12. Diz o seguinte: Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel. Esse Oséias não é o profeta Oséias. Começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou Samaria por 9 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Assíria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Hala, ao longo das margens do rio Habor, em Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Lembra que eu falei que nessa época Deus utilizava os outros povos para trazer o juízo sobre aqueles que pecavam contra Deus? E isso não era diferente com Israel. Israel foi utilizado para ser instrumento de justiça contra outros povos que pecavam, que tinham atitudes que iam contra Deus. Da mesma forma, Israel pecou, se afastou, fez o que era abominável aos olhos do Senhor, e Deus utilizou outras nações para trazer juízo sobre Israel. Pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Aserá no alto de todo o monte e debaixo de toda árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos. Apesar das advertências claras do Senhor contra isso, nós vimos que Moisés advertiu o povo de Israel para continuar, Josué advertiu, vieram vários juízes, vieram várias pessoas que advertiram constantemente para que Israel não se afastasse de Deus. Eles eram oprimidos por um povo, Deus mandava alguém para salvar, e Israel voltava para o Senhor, e antes dessa pessoa que o libertou falava: se mantenham no caminho do Senhor para que o castigo do Senhor não venha sobre você. Mas mesmo assim, apesar das advertências claras do Senhor, eles adoraram ídolos e se afastaram do Senhor. Repetidamente, o Senhor enviou profetas e videntes para advertir. No caso, profetas e videntes eram as mesmas coisas. Eles só eram chamados de maneiras diferentes, mas eram a mesma função, a mesma pessoa. Enviou profetas e videntes para advertirem Israel e Judá com essa mensagem: afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam a meus mandamentos e decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. E da mesma forma, o Senhor fala para nós constantemente. Isso não é simplesmente algo para o povo de Israel. Nós temos que
tudo que foi escrito no Antigo Testamento, apesar de Jesus ter trazido um novo momento, um momento com mais intimidade com o Senhor, um momento em que o Espírito Santo está sobre nós, e nós termos, como nós já vimos, muitas leis que eram cerimoniais, que eram leis específicas para que o povo de Israel se distinguisse dos povos ao redor. Ainda assim, toda a lei, tudo que veio antes, ela é um exemplo da vontade do Senhor e nós podemos tirar lições sobre isso. E esse aviso é claro: afaste-se de seus maus caminhos, obedeça aos mandamentos do Senhor e os decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhe entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados, que não quiseram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor, para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Aserá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e o levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que por fim o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim Israel foi deportado de sua terra para a Assíria, onde permanece até hoje. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso, enviaram uma mensagem ao rei da Assíria: o povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então o rei da Síria deu essa ordem: envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados voltou a Samaria. De Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e a adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocavam seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote-Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Os de Ramate adoravam o deus Azima. Os aveus adoravam o deus Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício ao deus Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto, sendo que era a responsabilidade dos levitas serem sacerdotes, o que eles mudaram. E, embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje, continuam com suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. E essa prática acaba tornando inútil porque o nosso Deus, ele é um Deus
que requer adoração única e não divide o seu trono com ninguém, mesmo que esses outros deuses fossem falsos deuses, fossem deuses que não existissem e o verdadeiro Deus estivesse vivo, ainda assim ele não divide o seu trono com ninguém. Então, quando às vezes nós fazemos isso, às vezes nós colocamos algumas coisas na frente de Deus, acima de Deus, seja nosso trabalho, seja a nossa carreira, seja algum familiar, seja a nossa beleza ou a nossa estética, e às vezes nós colocamos isso na frente do Senhor, mas o Senhor não divide trono. O Senhor não é aquele que permite que você faça isso e sirva a Deus. Não, primeiramente nós temos que servir a Deus e as demais coisas vão entrando nas nossas vidas, não para tomar o lugar de Deus, mas para glorificar a Deus através daquilo que nós fazemos. 35. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles. Não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos, e até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Isso a gente viu lá enquanto o povo estava no deserto, que eles começaram a ser picados por víboras. E Deus mandou fazer essa serpente e levantar, e quem olhasse para ela era curado. Essa serpente, ela não tinha o objetivo de ser um objeto de adoração, mas nesse momento em Judá as pessoas começaram a utilizar esse objeto como adoração. E por conta disso, Ezequias derrubou essa serpente. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os colocou em assentamentos em Hala, ao longo das margens do rio Habor, em Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. Atos 20, do 1 até o 38. Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Lembrando que esse tumulto aconteceu quando Paulo e os discípulos começaram a pregar contra a deusa Ártemis, e os artesãos que ganhavam a vida fazendo objetos, fazendo imagens para as pessoas que adoravam essas Ártemis, começaram a se preocupar com o seu negócio e fizeram com que o povo fosse contra Paulo e os discípulos. No fim das contas, disseram que
os juízes, as pessoas que tinham a responsabilidade de julgar as pessoas, eles disseram que eles não tinham quebrado nenhuma lei e que aquilo que eles estavam falando não tinha problema nenhum. E no fim das contas, eles liberaram todo mundo. Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e Tíquico, e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos e 5 dias depois nos encontramos em Troade, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A sala do andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas. Às vezes a gente fica até incomodado quando nós ouvimos alguma pregação que é um pouco mais longa. Às vezes nos incomodamos quando o culto dura 2 horas e muitas vezes a gente acha que é até demais. Aqui, Paulo, quando ele trazia a palavra do Senhor, o discurso de Paulo se estendia às vezes por horas. Aqui, Paulo falava, devia ser uma pessoa que falava bastante, devia ser até interessante de ouvir Paulo, porque ele tinha muito conhecimento. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem que, desde o dia em que pisei nessa província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz. Em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Ou seja, o Espírito Santo já estava dizendo para Paulo que o caminho que ele ia seguir não era um caminho fácil, não era um caminho de vitória. Não pelo menos a vitória que nós costumamos dizer, a vitória que recebe alguma coisa financeira ou talvez saúde. Não, pelo contrário, ele estava dizendo o caminho que você vai seguir. Você vai receber prisão e você vai receber sofrimento. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunhos das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Ele já sabia, o Espírito já tinha revelado isso. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho.
Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Desde a época de Paulo existiam falsos profetas, pessoas que distorciam as escrituras, distorciam a verdade simplesmente para agradar as pessoas e arrecadar a mais pessoas para a igreja. Isso é algo que Paulo já repudiava. A verdade está acima de qualquer coisa. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover a minha necessidade e a dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar do que receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Salmo 148, do 1 ao 14. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no desde as alturas. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes. Louvem-no nos altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois ele ordenou e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para todo sempre. Seu decreto jamais será revogado. Louve o Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano. Fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem. Montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros. Animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam. Reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra. Rapazes e moças, idosos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra a seus fiéis, o povo de Israel, que lhe é chegado. Louvado seja o Senhor. E por fim, Provérbios 18, 6 e 7. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas edifiquem a sua vida, que você continue meditando nessas palavras. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa palavra, obrigado por mais essa leitura, obrigado por mais esse momento com o Teu Espírito, contigo, Senhor. Que tudo isso que nós aprendemos hoje possa ser sedimentado em nossos corações, nossas mentes, e para que nós possamos cada dia mais aplicar a sua vontade, a sua verdade, os teus ensinamentos nas nossas vidas e naqueles que estão ao nosso redor. Abençoa o nosso dia para que o Senhor vá à nossa frente, guiando, guardando, protegendo e nos dando vitória. Senhor, abençoa para que nós possamos continuar caminhando contigo, para que o Senhor nos dê o sustento, para que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê. Abençoa para que nós possamos continuar lutando contra o pecado em nossas vidas, e para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, nos parecer cada vez mais com Cristo. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que o Senhor possa trazer cura, libertação, para que o Senhor possa trazer restauração. Abençoa aqueles que estão com causa na justiça, para que o Senhor traga a justiça, para que o Senhor estenda suas mãos e faça com que a justiça seja feita. Senhor, continua conosco hoje e sempre. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere. Não se esqueça de que tudo que nós fizemos tem que ser para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.